Olá, boa tarde, minhas queridas. Mais uma semana, realmente o tempo está passando muito rápido. Parece que foi ontem, não foi, Léo, que nós estávamos aqui? É verdade, Não verdade. é? E hoje já estamos aqui Já outra estamos aqui vez. novamente. É verdade. O tempo está passando rápido demais. Mas eu tenho certeza que nós temos aprendido a remir esse tempo, não é? Nós temos que todos os dias apresentar as nossas agendas a Deus, Isso. porque temos aprendido que os planos dele para nós são melhores do que os nossos. Exatamente. Não é verdade? É verdade, é verdade. Boa tarde, Léo, querida. Boa tarde, mais uma estamos- vez. É verdade, mais uma vez aqui para partilharmos mais um pouquinho do livro que nós estamos a estudar e que tem feito tanta diferença nas nossas vidas. Tem, não é? tem. E aquilo que é bom, a gente partilha, não é? Sempre. 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 Isso é uma demonstração de amor, em primeiro lugar, Isso. do nosso Deus, Exatamente. por nós, É por cada verdade. uma e por cada um que está ouvindo. E de amor nosso por quem nós Para o nosso conhecemos próximo. e por quem nós não conhecemos também, Exatamente, mas que exatamente. queremos conhecer, né? Se Deus assim permitir. Amém. Não é? Creio que sim. Nós estamos aprendendo porque neste livro nós temos temos vindo a aprender sobre a nossa mente, Sobre os pensamentos. e isso, a importância, né? Sim. A relevância e o poder que a nossa mente, os nossos pensamentos, eles têm sobre as nossas vidas. Exatamente. Né? Sobre o Isso. nosso agir, Sim. porque sobre o nosso falar, Exatamente. porque nós vamos falar aquilo do que nós estivermos cheias. Exatamente. Né? O Então, coração, se os- a boca fala e- do que o coração está cheio. Pois Diz é. assim a palavra do Senhor, não é? Exatamente. Então nós estamos aprendendo a cada dia, né? Levar a nossa mente cativa, né? Isso. A mente de Cristo. Exatamente. Não é? Sim. E aprendemos que é um campo de batalha e como tem batalha, Como tem batalha. diariamente. Diariamente. Poxa, a semana passada nós vimos que todos os dias o Senhor coloca diante de nós a vida E a morte, não O é? bem e o mal, O bem e o exatamente. mal. Mas né? Ele também nos dá o escape, né? Sim. Ainda nos ensina. Sim, Escolham, porém, Isso. a vida, né? eu falo que Ele nos aconselha, né? Sim. E é verdade. Ele nos aconselha porque a decisão É nossa. É. É sempre nossa. Sim. Sabe, meu querido, minha querida, a decisão de tudo. Eu decido, você decide, ninguém Isso. pode decidir por você. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. Então, como nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha, então nós vamos ter que trabalhar, né? Sim. Pensar nos nossos pensamentos. Exatamente. Se são pensamentos negativos, eu Isso. tenho que começar a cortar isso. Exatamente. Né? Eu tenho que expulsá-los Exatamente. da minha Porque mente. já sabemos que são os pensamentos que não são de Deus, porque os pensamentos que são de Deus são pensamentos de bem e não de Isso. mal. Então, qualquer pensamento de mal que venha sobre a nossa Isso. mente, nós temos que expulsar. Não é? É aquele velho ditado: não posso impedir que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, Pois é. mas eu posso impedir que ele faça ninho. Não é? Isso. Então, os pensamentos são assim. Isso. E nós sabemos que os pensamentos do Senhor são pensamentos de bom e não de mal. Se algum pensamento de mal vier à minha cabeça, eu tenho que Expulsar. porque não faz Isso. parte da nossa vida. Ele não pode se aninhar, né? Não, Na nossa mente. Não pode. Não Sim. pode. E nesse segundo livro, que é uma sequência, porque ela começa a nos ensinar no campo dessa batalha Isso. que se trava todos os dias nas nossas mentes. Então, nos pensamentos poderosos, né, dessa autora abençoada, né, mulher de Deus, a Joyce Meyer, Isso. nós estamos falando então de regras para que os nossos pensamentos sejam positivos. Exatamente. Não é? Exatamente. Ou seja, nós começamos a aprender, porque nós vamos culminar depois nas 12 estratégias. Isso. Não é isso? Sim. Mas agora ela está dando algumas regras para que nós possamos fazer com que a nossa mente seja alinhada, Exatamente. não é? Com a mente do Senhor,
que os nossos pensamentos estejam, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. do Isso. Senhor, de Cristo, Isso. para que a gente possa manter a nossa atitude Na altitude correta. a nossa atitude aqui na Terra certa, Isso. vai fazer com que nós estejamos na altitude correta, exatamente. que são aqueles voos altos que o Senhor tem planejado para mim, para você Isso. e para cada um de nós. Exatamente. Né? Nós já vimos que o Senhor nos compara com águias É verdade. e não com galinhas, não é? A galinha vive no chão, A águia voa alto. a águia voa alto. E não importa as tempestades, não é? Não importa. Nós sabemos que ela consegue, não é? Ela vai em frente, ela não teme. Ela não teme. Ela as não teme, tempestades. né? Então, lá em Efésios 4:23, vamos ver que esse processo tem que ser contínuo. Sim. Não existe um estalar de dedos. Não existe um passe de mágica, né? Mas nós vamos ver que é uma decisão diária que eu tenho que tomar. Exatamente. E Efésios 4:23 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha. Mostrando para nós que tudo que nós estamos decidindo é espiritual. É espiritual, sim. Porque a palavra de Deus, ela não tem nada. de natural. Nada. É tudo espiritual. É espiritual. Exatamente. E essa mesma palavra me garante que tudo que é natural é passageiro. Mas as coisas do Espírito são São eternas sempre. para sempre, não é? Exatamente. Então, esse renoveis, né, no espírito da vossa mente é um processo contínuo. Todos os dias, Todos os dias. a nossa mente tem que ser renovada. Ela é processada para que aquilo que não procede de Deus, não faça parte, não faça parte. dela. Exatamente. Não é isso? É isso mesmo. E aí nós vimos na aula passada, essa é a professora, nós vimos na nossa conversa, né? Na nossa conversa 3, hoje estamos aqui a 2, né? Mas com certeza Pai, Filho e Espírito Santo está aqui conosco. Amém, eu creio. Mas na nossa conversa na semana passada, nós vimos que a primeira regra, né? Era manter a atitude correta nos tempos de dificuldade. Não é? Exatamente. E é assim, nós aprendemos, é tão lindo, porque eu vejo o cuidado de Deus. Porque de repente você acontece uma situação, e aí você tem que se firmar. Isso. E manter a atitude. E manter a atitude correta. Mesmo que isso traga um sofrimento, mesmo que isso traga choro, você tem que permanecer firme. Exatamente. Não é? Exatamente, exatamente. Vamos ser pressionados. Sim. Né? O Senhor, sim. na verdade, Ele não nos garantiu uma vida sem aflições. Não. Em nenhum momento. Nenhum momento. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, no pacote vêm as aflições. Mas também no pacote vem a vitória. Exatamente. Realmente Ele não deixou nada. Sem um registro, Isso. sem uma promessa. Exatamente. Ele não usou de subterfúgios para nos enganar. Não. Ele nunca nos prometeu que seria fácil aqui, mas que nós teríamos que ter bom ânimo. Exatamente. Porque Ele venceu. Isso. E já nos declarou mais que vitoriosos. do que vitoriosos. Exatamente. Não é? É isso. Então, quando nós passamos a conhecer esse Deus, isso não quer dizer que você não vá passar. Pelo contrário, pode ser até que você comece a passar mais. Muito mais ainda. Mais ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos num território inimigo. E estamos a ser aperfeiçoados. Isso. E outra coisa, sabe que eu também percebo, Léo? Que nós começamos a prestar mais atenção em cada situação que nós vivemos no nosso dia a dia. Sim. Porque nós aprendemos que a partir do momento em que a nossa vida é dirigida por Deus, né? Nada à nossa volta acontece por acaso. Exato. Então começamos a prestar atenção aos mínimos detalhes. Isso. Coisas que antes nós não prestávamos atenção, passamos a prestar atenção. Isso. Porque sabemos que a cada momento nós estamos aqui a ser
aprovados. Isso. Né? E para ser aprovados, não é? Então, e também mostra, eu creio assim que o Espírito testifica que nós estamos passando fases de crescimento. exatamente. Não é? Isso, E como nós sabemos que Deus, Ele age nos mínimos detalhes, porque muitas vezes, minhas queridas, meus queridos, nós queremos que Deus seja Deus somente nos grandes eventos, nas grandes situações, naquelas dificuldades que nós falamos, esse eu não consigo. Eu tenho uma palavra para você nesta tarde. Deus quer ser seu Deus nos detalhes da sua vida. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos até detalhes. nas pequeninas coisas. Isso. É verdade. Porque Ele trabalha conosco. Trabalha a nosso favor. Exatamente. Né? E Ele não quer ser um Deus lembrado só no momento da dificuldade. Não. Ele quer ser lembrado todos os dias. Ele é pai, né? Sim. Ele é pai. Quem é o pai que não quer ter um relacionamento diário com o filho? É tão bom, não é? Muito bom. Ouvir a voz dos nossos filhos logo pela manhã. É bom. No final do dia. É bom. Verdade. Então é isso que Deus também espera de nós, né? De manhã, ao acordarmos logo, sermos gratas. Sim. Porque se abrimos os olhos é porque foi Ele quem permitiu. Que permitiu. Não é? Se terminamos o dia, não é? Temos que falar com o Pai e agradecer, independentemente do que tenha acontecido no dia, mas sermos gratas. Exato. Porque mais uma vez Ele nos permitiu a estarmos ali. E então aí a gente se deita em paz, né? Amém. Em paz me deito. Isso. Porquê? Porque a minha confiança está nele. Está nele. Exatamente. E Ele tem cuidado de nós. É verdade. E hoje nós vamos para a segunda regra. Né? Que é tremenda. Sim, porque você veja, a primeira foi mantenha a atitude correta quando as coisas estiverem difíceis. Isso. Não é? Para eu manter a atitude correta, os meus pensamentos têm que estar alinhados com os pensamentos de Deus. Para os meus pensamentos estarem alinhados com os pensamentos de Deus, a minha mente tem que estar sendo renovada. Tem que ser uma arca de tesouro. Uma arca de tesouro. E não um caixote de lixo. Exatamente, exatamente. E a segunda regra é assim, entenda. E esse entender é para calar fundo no seu coração. Isso. Não é só para ficar na sua mente, mas é para cair lá dentro e ser uma verdade absoluta para você. Isso. Entenda que os tempos de dificuldade não vão durar para sempre. É isso mesmo. Quando eu estava meditando nessa segunda regra, porque veja, a primeira, manter a atitude correta. Isso. Nos tempos de dificuldade, Exatamente. nos tempos de sofrimento, Isso. nos tempos de angústia, no tempo de dor, no tempo de tristeza. Sim. Aí fala assim, você tem que entender, você tem que ter a certeza que esses tempos vão passar. São passageiros. Vão passar. Exatamente. Tem um ditado no mundo que diz assim: não há bem que sempre dure e nem mal que nunca se acabe. Exatamente. Não é? Isso. Então, agora, momentos difíceis, vamos ter sempre. tribulação, angústia, dor, em todas as áreas das nossas vidas. Sim, até em Eclesiastes, né? 3:4, o que é que diz, né? Que há tempo de tristeza e há tempo de alegria, né? Isso. Há tempo de dor e há tempo de dançar de alegria. Exatamente. Então, já diz tudo. É tempo. É tempo. É tempo. Vai passar, nada vai durar para sempre, seja do bom como do mal também. Isso. Não é? E aí o Senhor me levou a meditar, claro, sempre o Espírito Santo traz na nossa memória. Lá o Salmo 30, né, a parte B do versículo 5, fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. Olha que promessa.
Quando a gente vê aqui, né, que é um salmo de Davi, Sim. nós não sabemos qual era o sofrimento que ele estava passando quando ele escreveu isso. E é muito interessante que quando você começa a ler o salmo, ele começa salmodiando, cantando e incentivando as pessoas a cantar ao Senhor. Isso é coração grato. É saber que independentemente das circunstâncias, da situação, por mais difícil que ela seja, seja grato porque o Senhor é o Senhor absoluto. Tem um propósito. Eu costumo falar que Deus, o nosso Pai, Ele não é sádico. Não. Uma pessoa sádica é aquela que sente prazer no sofrimento do outro. E o nosso Pai amado, Pai eterno, nosso Paizinho, Ele não é assim. Pelo contrário, Ele sofreu a maior dor que nós jamais vamos poder imaginar o quanto foi, quando Ele entregou o Filho dele naquela cruz. Para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Não é? E aí Ele fala assim, olha, a minha alegria é a tua força. Isso. Então, se você confiar em mim, você vai me deixar alegre. Exatamente. Se você depositar a sua confiança em mim, eu vou me alegrar tanto que essa alegria vai voltar para você como força. E você vai ver que esse tempo difícil, essa situação que você vai passar. Exatamente. Não é? Até porque o Senhor nos ensina a nós depositarmos os nossos fardos nele. Ele não quer nem sequer que nós carreguemos os nossos fardos. Ele pede para a gente trocar, né? Exatamente. Pega o meu que é leve. É leve e suave. Então, o que eu vejo no exemplo de Davi, e sabemos o quanto que esse jovem, e depois se tornou um rei, um maior rei, né, ali em Israel, nós sabemos que ele sofreu muito, não é? Ele sofreu perseguição, dentro da própria casa, pelo sogro, não é? Né? Os irmãos não o reconheciam. Depois ele, com toda a fidelidade ao rei Saul, ele também foi perseguido, não é? Mas sempre ele olhava para o Senhor. De onde vinha o socorro dele, não é? Isso. Sabe, ele não... Sabe, quando ele olhou para aquele gigante, todo mundo rindo dele, porque ele era um rapaz franzino, um pastorzinho de ovelhas. Exatamente. E aquele gigante amedrontando um exército. Quando ele olha para aquele gigante, ele não vê o gigante, mas ele vê o Deus Todo-Poderoso que ele servia. Exatamente. E ele fala, se esse Deus fez com que eu desse cabo de um urso e de um leão, exatamente, eu não vou dar cabo de um... Ele não vai dar cabo de um... Porque eu não vou na minha força. É na força do meu Deus, do meu Senhor. Então, passar por momentos difíceis, que é inerente a todo ser humano. Exatamente. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não é a única, você não é o único que está passando por tempos difíceis. É verdade. O grande problema é que muitas vezes nós nos focamos no nosso umbigo. E nós achamos que a nossa dor é maior do que todas. Isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Tudo que é de ruim, isso. Quando nós estamos... Pronto, e depois também há aquelas situações que às vezes não vem só um gigante. Não. Às vezes vêm vários gigantes. Isso. Mal tu começaste a enfrentar um, já vem outro. Sabe o que meio... A imagem que me veio agora porque... tudo isso que nós estamos falando são as tempestades que nós enfrentamos, exatamente. Não é? E aí me veio na memória assim, uma imagem. Você imagina um oceano, né? E tem dia que o oceano, o mar está aquele lindo, está calmo. Aí vem as praias lá em São Paulo, elas são muito grandes. E aí vem assim, tem dias que a onda vem e ela faz só assim, ó. E você vai naquela onda e você desce, é tão bom. Mas tem dia que são ondas em cima de ondas. Isso. E quando você pensa que você se livrou de uma e que você ainda não conseguiu encostar o pé no chão, vem outra onda. Exatamente.
E é assim muitas vezes. É assim muitas vezes. Na nossa Muitas vida. vezes. Exatamente, as dificuldades, as situações, às vezes não vem uma atrás das outras. Isso. Vem umas atrás das outras, tu dizes assim, mas meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Isso. Então, porque o grande problema não é o sofrimento em si. Pois não. A questão aí que vai fazer toda a diferença é como nós vamos gerir isso, ou agir, agir e reagir isso, diante de tudo aquilo. de tudo aquilo. Né? A bispa falou de Davi. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, né, diante daquela situação, que ele estava a afrontar o exército de Deus vivo, uma coisa chamou-me a atenção. O gigante era um, mas Davi tinha 5 pedras. Pois. E só foi preciso uma pedra. Uma. Não é? Mas ele quem estava prevenido. Exato. Se viesse mais do que um gigante, Ele tinha. ele tinha. Ele tinha. Então isso nos remete o quê? A um preparo Isso. para nós enfrentarmos as tribulações, as tempestades. Nós temos que ter antepadamente um preparo. Nos consciencializarmos que, independentemente do nosso estado social, da nossa vida, do que fazemos, nós vamos passar por dificuldades. Sim. Vai haver problemas de todos os tamanhos, não Sim. é? Mas antes que eles cheguem, eu tenho que firmar os meus pés na rocha. Eu tenho que ter a certeza, a plena certeza de quem eu sou, no Deus que eu sirvo, de quem é esse Deus em mim. Sim. Porque se eu começar a ter essa confiança, eu vou ter essa estrutura para poder romper as tempestades, não é? Isso. Nós aprendemos aqui há algum tempo atrás, que o Senhor trouxe-me na memória, que o mar calmo não faz marinheiros hábeis. Não é? Pois é. Tem que ser um mar revolto. Pois O é. mar revolto, sim, faz os marinheiros Porque eles têm que pôr hábeis. em prática Exatamente. tudo o que eles aprenderam na teoria. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque nós sabemos que todas as circunstâncias, em todo o tempo, nada vem para nos destruir. Não. Mas vem para nos aperfeiçoar. Exatamente. E muitas vezes, momentos de dificuldade, nós temos que entender que Deus, o nosso Pai, Ele nos disciplina porque nós somos filhos. Sim. É um tratamento É um dele. tratamento de amor. Tem um propósito de aperfeiçoamento. Exatamente. Não é? Sim. Então, eu tenho a disciplina. Quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, não é bom. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Nem os nossos né? filhos gostam quando nós nos Sim, disciplinamos. exatamente. É a mesma coisa. Mas nós disciplinamos por amor. Por amor. E o nosso Deus é a mesma coisa. Isso. Ele nos disciplina porque Por nós somos amor. filhos amados. Exatamente. Porque se nós fôssemos bastardos, Ele não faria um tratamento. Pois não. E é assim, é como você falou no último encontro nosso, na última conversa. Como que nós seremos provados? Como Deus vai... Porque Deus sabe como vai ser a nossa reação. Sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Isso. Como é que nós vamos saber como nós estamos Se não passarmos pelas situações. Só teremos vitórias se houver lutas. Luta. Sem luta não tem vitória. Então, Não tem vitória. E é tremendo porque, veja bem, eu lembro quando eu estudava e eu participava das gincanas. Então, naquelas gincanas de escolas, né? Quando nós ganhávamos, que delícia que era. Era a vitória, não é? né? A vitória. Isso. Mas, de repente, tinha alguma modalidade que a minha escola, a minha turma não participava. Mas a outra turma da minha escola participava. Isso. E ganhava. Mas o gosto não era o mesmo. Pois não. Por quê? Porque eu não estava lá. Exatamente. Eu não participei. Eu falo que é a mesma coisa,
jogadores de futebol que Sim. ficam na reserva. Exatamente. Eles ganham a medalha, Sim. mas sim. não é o mesmo o gosto. gostinho não é o mesmo. Daquele Podem que- ficar felizes e Sim. ficam, mas o desejo de querer estar lá, não é? É maior. É maior, é verdade. Então, sabe, para nós verdadeiramente valorizarmos o vocês já são mais do que vencedores, Sim. nós temos que Que passar. passar. E no momento que nós passamos, né, esses tempos difíceis, é aí que nós temos que vigiar. Porque são nesses momentos de noite, de choro, De choro. de dificuldade, Vai haver choro, de sim. tristeza, de Tristeza. angústia, de Isso. dor, é que A nossa você atitude. precisa vigiar o que vai sair da sua boca. Exatamente. Porque quanto mais prensado nós somos, quanto maior for a dor, maior for o sofrimento, Isso. a nossa tendência vai ser murmurar. Exato. Né? Reclamar. Não é? E isso é uma oração contrária. É uma oração contrária. Estamos a tirar a nossa confiança em Deus. Exato. E estamos a confiar nas nossas próprias forças. Exato. Aí começamos a esmorecer. É não verdade. Nesses momentos é como o limão, né? Se você for fazer uma limonada e espremer com a mão, você tem que espremer até o ponto certo. Porque se você passar do ponto, a limonada se torna amarga. Isso. Não é isso? Exatamente. Então é assim, Deus jamais vai permitir que você passe por alguma situação que você não pode suportar. Ele jamais. Jamais. A palavra de Deus diz que não vem tentação alguma sobre nós que não seja humana. Que não seja humana, exatamente. E depois continua. Pois. Mas quando vem a tentação, ele dá o escape. Exatamente. Olha que O cuidado dele. Sim, o que cuidado pai amoroso. dele. Por isso é que eu digo assim, é um privilégio para nós que temos Deus nas nossas vidas. Exato. Não é? Nós temos uma esperança, nós temos um socorro, nós temos onde nos agarrar. Isso. Não é? E eu às vezes eu digo assim, meu pai, eu olho para o mundo e vejo o mundo tão desesperançado, Sim. né? Porque o homem afastou-se de Deus com certeza. completamente, né? Sim. E nós, apesar das circunstâncias, apesar dos momentos até agora, os momentos em que nós nos encontramos, que não é fácil, né? Sabemos que há muitos desempregos, sabemos que há muitos empresários que não sabem nem como manter os Sim. seus funcionários. Então são situações realmente muito difíceis. São não tempos é? muito trabalhosos. Muito trabalhosos, exatamente. E há muita gente que não tem a mesma esperança que nós temos. Exato. Porque nós podemos estar a passar pelo mesmo. Exato. Né? Temos muitos irmãos em Cristo, empresários que estão a passar pelo mesmo. Isso. Mas eles não se desesperam. Sim. Porque eles têm a certeza que o provedor de todas as coisas é Deus. Amém. E que Deus jamais vai deixar eles se destruírem. Deus jamais vai deixar verdade. alguma situação que venha a destruí-los. destruir. E eles têm a certeza que é uma situação passageira. Que vai passar. Então, é isso que nós queremos tanto, não é? Que as outras, que o mundo perceba, que as pessoas entendam que é Isso. muito melhor viver com um Deus, né? E Ele ser o dono das nossas vidas. Sim. Quando ele é o dono das nossas vidas, nós realmente passamos pelas situações, mas passamos pelas situações, não passamos sozinhas, passamos Isso. com Ele, na certeza que vamos sair vitoriosas, Isso. que é muito mais leve, não é? Exatamente. E eu vi uma frase de um pastor, um pastor presbiteriano brasileiro, ele chama Augustus Nicodemos, Ok. que ele fala assim: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. Exatamente. É a esperança que nós Exatamente. temos. É a esperança que nós Né? temos. Exatamente. Então aí também eu me lembrei do Salmo 23, quando Davi fala assim, que o bom pastor que não deixa faltar Isso. nada, ele me levará a águas de descanso, águas tranquilas. Exatamente. Então, é exatamente nesses momentos de dificuldade eu tenho que ter essa eu tenho certeza. que ter essa certeza. É aí que eu vou depositar a minha confiança. Sim, sim. É nele, nas suas promessas. Nas suas promessas. Exatamente. Porque eu tenho, sabe, vai passar. Vai passar, vai né? passar. E a autora, ela usa, nessa parte, ela usa uma
uma figura, né? Um Uma exemplo, usando as estações do ano, sim. não é? Tudo passa. Nós aqui Em Portugal. em Portugal, no continente europeu, né, no hemisfério norte, nós estamos aqui no outono. No outono. Não é? Sim. Acabamos de passar pelo verão, Isso. né? E aqui estamos no outono. Muito bem. O outono é como? De manhã está bem fresquinho, Isso. durante o dia esquenta, Exato. quando chega a noitinha esfria de novo. Isso. Tem gente que não gosta, tem gente que não se sente bem e tem gente que ama. Exatamente. Mas essa estação vai Vai passar. passar. Daqui a pouco chega o inverno. Aí vem o inverno. Aí fala, ai, o Tá muito inverno. frio. Ai, é tempo escuro. Ai, é muito frio. O sol quase não aparece. Eu não suporto o inverno. Outras pessoas vão falar, ai, eu Ai, eu gosto amo tanto do do inverno. Eu, por sinal, eu gosto muito do inverno. Ai, porque o inverno eu tenho mais ânimo. Mas o inverno também vai passar. Aí depois vem a primavera. Isso. Aí vem a primavera e tudo começa a ficar florido e o sol começa a ficar brilhando mais Exato. tempo, tudo colorido. Mas também vem o pólen. Pois é. E vem as rinites, as alergias. E muita gente não gosta. E muita gente sofre e vai para as urgências. Exatamente. Mas vai também passar. Vai passar. E aí vem o verão. Pois. Oh, os dias são longos. Lindos. O sol amanhece Sol muito brilha. cedo. Ele vai se pôr muito tarde. Muito calor. Tem gente que fala assim, ai, eu não suporto esse calor. Ai, mas eu amo o verão. Ai, mas eu amo o verão. Mas também vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Então Exatamente. essa dificuldade que nós estamos vivendo, não importa qual. Não importa. Não importa se seja na área da saúde, não importa se seja na área profissional, familiar, no casamento, no relacionamento dos filhos. Sim. Não importa. Na área financeira, Isso. não importa. Exatamente. Vai passar. É uma estação Exatamente. que você está passando. Isso. E ela vai passar. Agora, quando você está no meio dessa turbulência, a impressão que nós temos É que o tempo para, não é? slow motion. Exatamente. Parece que está tudo em câmera lenta. Exatamente. Não é? É verdade. Para o Parece- mundo está correndo, mas para para nós mim, parece que- Mas é aí que a palavra de Deus tem que ser atuante mais do que nunca Exato. nas nossas vidas. Exatamente. Por isso é que eu digo assim, por isso é que o Paulo nos ensina, né, a nós estarmos revestidos com a armadura. Isso. É para quê? Precisamente, né? Enfrentarmos Para os dias enfrentarmos difíceis. os dias difíceis. Sim. Porque se nós não tivermos com as nossas armaduras, que a nossa armadura é tudo é a palavra do Senhor, Isso. né? Que ela serve para a nossa defesa e para o nosso ataque, né? Isso. Se nós não tivermos ela bem ajustada, nós vamos sucumbir na hora da adversidade. Exato. Quando chegar as lutas, vamos perder as lutas, porque vamos murmurar, vamos ficar desanimados, né? E em vez de é a tal coisa que nós falamos, né? É como se fosse o deserto novamente, né? Sim. São desertos mesmo, são desertos, são. né? Então, quanto mais tempo eu murmurar, Mais tempo eu mais permaneço. tempo eu vou permanecer Exato. nessa situação. Agora, se durante a situação, Eu louvar. se eu louvar, se eu me alegrar, Agradecer. né? Agradecer, né? Eu acredito que até o próprio inimigo ele vai desistir rapidinho, E vai embora. vai embora. É porque ele não aguenta a adoração a Deus, Exatamente. né? É exatamente isso. Esse tempo de angústia, esse tempo de sofrimento, sabe, é um tempo, sabe, nada perto da glória que há de se manifestar nas Amém. nossas vidas. Exatamente, é verdade. Porque tudo isso é passageiro. Tudo é passageiro. Mas a alegria que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento,
a confiança que nós temos em nele. Deus. Isso é eterno. Exatamente. Sabe? Exatamente. E quando você está em paz, e quando você tem alegria, você começa a enxergar as situações com outros olhos. Exatamente. Aquilo você começa a enxergar na ótica De Deus. de Deus. Exatamente. Você passa a ver como Deus vê. É isso. Então aqui eu peguei um texto aqui do profeta Jeremias, que ele fala assim: nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. dia. Você vê que é sempre pela manhã, né? É sempre pela Por quê? manhã. Porque quando a Bíblia Começa. fala de noite, ela está querendo se referir a esses momentos Sim. de dificuldade mesmo. de trevas, não é? Exatamente. De tempestade. De extrema dor, de Dor, extrema tristeza, de extrema angústia. Isso. Quando ela fala noite, quando ela fala manhã, quando ela fala, sabe, do sol, ela está falando exatamente isso. Do refrigério, não é? Exato, que tudo passa. Sim. Sabe, o mundo é uma escola, nós estamos sendo aperfeiçoados. Exatamente. A cada dia ele vai nos levando né, a um patamar mais elevado, Isso. na medida que eu decido. Sim, sim, porque assim, todos nós já passamos por situações péssimas, não é? É. Mas se nós olharmos para as situações lá atrás que nós passamos, não é? Alguma lição boa Sempre. tiramos, Sempre. não é? E não passou? Passou. Passou. E essa vai passar também. Exatamente. Não é? Exatamente. Vai passar. Vai passar. Exato. não é? Porque nós não ficamos presos fixamente, com um olhar fixo no problema, na dificuldade. Isso. Mas ficamos com os nossos olhos fixos nossa confiança no autor e no consumador da nossa fé. Então o Exatamente. profeta Jeremias, ele nos ensina nessa passagem que nesses momentos como nós temos que fazer. E é assim, a dica, né, é esperar em Deus. Isso. E esperar significa exatamente isso, confiar. Confiar. Não é ficar inerte, inativo. Não, claro que não. É confiar, sabe? É ter fé, ter Isso. confiança. É entregar a situação nas mãos do Senhor, né? Sim. Então ele diz assim, lá em Lamentações de Jeremias 3, do 24 ao 26. Pensa nisso. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Não é maravilhoso É isso? maravilhoso. Não é maravilhoso? Porque eu digo assim também, quando nós passamos pelas situações adversas, quando vêm essas dificuldades, né? Aí nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é aí, né? Isso. Nessa altura Sim. que nós deixamos os nossos achismos, Isso. né? Não temos força. Nos rendemos a Nos Ele. rendemos mesmo. Reconhecemos a nossa fraqueza, limitação. Exatamente. E é nessa hora, quando nós nos quebrantamos, né, Isso. nos pés do Senhor, é quando Ele vem realmente no nosso auxílio Isso. para nos tirar daquela Exatamente. situação. Porque Ele tira. Tira. Ele tira. Tira. Ele tira. É isso, meus queridos, minhas queridas. Sabe, nesses momentos, né, de dificuldade, nós temos que ter a certeza que depositando a nossa confiança nele, tudo vai passar. Isso. Nós temos que ter a nossa esperança nele, sabe? Ele é a nossa porção, né? Ele é aquele que nós podemos confiar de olhos fechados Exatamente. e nos entregar a ele, sabe? Entregar a situação a ele, sabendo que ele é o Todo-Poderoso. Isso que você está passando é passageiro. E se você depositar a sua confiança no Senhor, você será, como diz lá em Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Amém. Essa postura
Exatamente. Não é? Exatamente. Nós estamos com a armadura. Exatamente. Bem A armadura ajustada. faz com que nós tenhamos uma postura correta. Correta, isso. Nós temos que ter as atitudes corretas. Exatamente. Na certeza Sim. que não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. É verdade. Mas a nossa esperança está depositada nele. Amém. Deposite a sua vida nesta tarde. Entregue os seus cuidados ao Senhor. Confia nele. E mais ele fará. É verdade. Reconheça que ele é o seu Senhor. Que ele é o autor e consumador da vida. Que ele, somente ele, tem a vida abundante. E que somente ele é a solução para todas as dificuldades Todas. que você está enfrentando hoje. Mas lembre-se, é mais uma estação e vai E passar. vai passar. Amém? Glória a Deus. Léo, obrigada. Obrigada eu também. Mais bispo. uma vez, Mais passou um muito aprendizado. rápido, mais um aprendizado. Passou. Eu não sei você, mas eu me sinto tão abraçada Eu pelo também, papai. Eu também. Eu sinto um cuidado muito grande. Muito grande. Desde o Muito. primeiro livro que nós começamos Como a ele nos trabalhar. ama. Como eu vejo o cuidado. E, meu Deus, eu sou muito grata. Grata por ele nos proporcionar, né? Essa E oportunidade. aí onde de- você está, vamos abraçá-los. Receba o nosso O abraço. nosso abraço de todo o Se nosso sinta abraçado agora nesse momento. Se sinta abraçado nesse momento. Os braços do Senhor estão ao redor da sua vida. coração. Amém. Amém. E Ele pede para você nesta tarde: deixe eu ser o seu Senhor. Amém. Deixe eu ser o seu Deus. Permita que eu entre no seu coração e faça morada na sua vida, para que você possa depositar a sua confiança em mim. E eu te farei a cada dia mais do que vencedor. E eu te digo nesta tarde: já passou. Amém? Amém. Deus abençoe. Então, novamente, a semana que vem, né? Na quarta-feira, às 15h30, vamos continuar. Para mim é uma viagem que eu estou fazendo. Para mim também é uma E tem viagem sido muito maravilhosa. agradável. Maravilhosa. Muito agradável. É verdade. Então, às quartas-feiras, às 15h30, no Facebook, no YouTube. E de quinta-feira, às 15h30, nós temos a nossa reunião presencial. Gostaríamos muito de conhecer você. Isso. Vem aqui ter conosco. E se você tem sido abençoado, tem sido abençoada, escreve. Deixa um recadinho para nós. Né? Vai lá no privado se você precisa de uma oração. Isso. Deixa registrado e nós entraremos em contato com você. Exatamente. Tá bem? Mas saiba que Deus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, de tudo que existe, Ele é o teu Deus. E Ele te diz: tudo já passou. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus Tchau, abençoe. tchau. Até para a semana.